O Mahabharata de Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 7. Drona Parva. 12º dia de batalha. Capítulo 17. Tropas de Duryodhana conspiram. Arjuna afastado em batalha para longe de Yudhishthira para que Drona possa atacar. Sanjaya disse: as tropas de ambos os exércitos, tendo procedido para suas tendas, tomaram seus alojamentos devidamente, ó rei, de acordo com as divisões e subdivisões às quais elas pertenciam. Tendo retirado as tropas, Drona, em grande desânimo de mente, vendo Duryodhana, lhe disse essas palavras em vergonha: eu te disse antes que quando Dhananjaya está ao lado de Yudhishthira, ele é incapaz de ser capturado em batalha pelos próprios deuses. Embora todos vocês tenham se lançado sobre ele em batalha, ainda assim Partha frustrou todas as suas tentativas. Não duvide do que eu digo, Krishna e o filho de Pandu Arjuna são invencíveis. Se, no entanto, Arjuna de corcéis brancos puder, de alguma maneira, ser retirado do lado de Yudhishthira, então Yudhishthira, ó rei, logo estará sob teu controle. Que alguém desafiando a ele Arjuna em batalha o afaste para alguma outra parte do campo. O filho de Kunti não voltará sem derrotá-lo. Enquanto isso, quando Arjuna não estiver perto, ó monarca, eu apanharei o rei Yudhishthira o justo, penetrando através da hoste Pandava na própria vista de Drishtadyumna. Assim, ó monarca, eu irei, sem dúvida, trazer Yudhishthira, o filho de Dharma, junto com seus seguidores, sob controle. Se aquele filho de Pandu ficar mesmo por um momento diante de mim em batalha, eu irei trazê-los um prisioneiro do campo. Esse feito será mais vantajoso do que a vitória sobre o exército Pandava. Sanjaya continuou, ouvindo aquelas palavras de Drona, o soberano dos Trikartas, ó monarca, com seus irmãos, disse essas palavras: nós, ó rei, somos sempre humilhados pelo manejador do Gandiva. Ó touro da raça Bharata, embora nós não tenhamos feito mal a ele, ele contudo sempre nos prejudicou. Lembrando de todos aqueles diversos casos de humilhação, nós queimamos de raiva e nunca somos capazes de dormir à noite. Por boa sorte, aquele Arjuna, armado com armas, ficará diante de nós. Aquilo, portanto, que está em nosso coração e que nós nos esforçamos para executar, nós estamos decididos a realizar agora, aquilo que será agradável para ti, e que nos trará renome. Tirando ele do campo nós o mataremos. Que a terra fique hoje sem Arjuna ou que ela fique sem os Trigartas. Nós realmente juramos isso diante de ti. Esse nosso voto nunca será falso. E Satyarata e Satyavarma, ó Bharata, e Satyavrata e Satyeshu, e Satyakarman também, tendo falado da mesma maneira, aqueles 5 irmãos juntos, com 10.000 carros, foram, ó rei, diante de Duryodhana, tendo feito aquele juramento no campo de batalha. E os Malavas, e os Tundikeras com 1.000 carros, e o tigre entre homens, Susarma, os soberanos de Prasthala, com os Mavelakas, os Lalitas, e os Madrakas, acompanhados por 10.000 carros e seus irmãos, e com outros 10.000 carros de reinos diversos, se apresentaram para fazer o juramento. Então trazendo fogo, e cada um fazendo preparativos para acender um para si mesmo, eles pegaram cordas de erva cusa e belas cotas de malha. E equipados em armaduras, banhados em manteiga clarificada, vestidos em mantos de erva cusa, e com as cordas de seus arcos servindo como cintos, aqueles heróis, que tinham doado centenas e milhares como presentes para Brahmanas, que tinham realizado muitos sacrifícios, tinham sido abençoados com filhos, e eram merecedores de regiões abençoadas após a morte, que não tinham nada mais para fazer nesse mundo, que eram dignos de regiões de bem-aventurança futuramente, que estavam preparados para sacrificar suas vidas em batalha, e que dedicavam suas almas à obtenção de fama e vitória, que estavam
estão desejosos de ir logo por meio de luta justa para aquelas regiões após a morte que são alcançáveis somente por meio de sacrifícios, com presentes abundantes para brahmanas, e por meio também de ritos, os principais entre os quais são Brahmacharya e estudo dos Vedas. Aqueles heróis, tendo cada um gratificado brahmanas por lhes dar ouro, e vacas, e mantos, e tendo-se dirigido uns aos outros em palavras afetuosas, acenderam aqueles fogos e fizeram aquela promessa em batalha. E na presença daqueles fogos, firmemente decididos, eles fizeram aquele voto. E tendo feito aquele voto para a morte de Dhananjaya, eles, na audição de criaturas, disseram muito ruidosamente: aquelas regiões que são para pessoas que nunca adotaram quaisquer votos, que são para alguém que bebe vinho, aquelas que são para aquele que tem relação adúltera com a esposa de seu preceptor, aquelas que são para ele que rouba a propriedade de um brahmana, ou para aquele que desfruta da concessão do rei sem satisfazer a condição daquela concessão, ou para aquele que abandona alguém que pede por abrigo, ou para aquele que mata um candidato para seu benefício, aquelas que são para pessoas que incendeiam casas, e para aquelas que matam vacas, aquelas regiões que são para aqueles que prejudicam outros, aquelas que não para pessoas que nutrem malícia contra brahmanas, aquelas que são para ele que por insensatez não procura a companhia de sua esposa em sua época, aquelas também que são para aqueles que procuram a companhia de mulheres no dia em que eles têm que realizar os radha de seus ancestrais, aquelas que são para pessoas que ferem a si mesmas, ou para aquelas que sonegam o que é depositado com elas por confiança, ou para aqueles que destroem o saber, ou para aqueles que lutam com eunucos, ou para aqueles que seguem pessoas que são vis, aquelas regiões que são para ateus, ou para aqueles que abandonam seus fogos sagrados e mães, e aquelas regiões também que são para os pecaminosos, serão nossas, se sem matarmos Dhananjaya nós voltarmos do campo, ou se, oprimidos por ele no campo, nós retrocedermos por medo. Se, além disso, nós conseguirmos realizar em batalha as façanhas mais difíceis de realização no mundo, nós iremos então, sem dúvida, obter as regiões mais desejáveis. Tendo dito essas palavras, ó rei, aqueles heróis então marcharam para a batalha, convocando Arjuna para a parte sul do campo. Aquele tigre entre homens e subjugador de cidades hostis, Arjuna, assim desafiado por eles, disse essas palavras para o rei Yudhishthira o justo sem qualquer demora: convocado, eu nunca volto atrás. Esse é meu voto fixo. Esses homens, que juraram conquistar ou morrer, estão me convocando, ó rei, para uma grande batalha. Este Susarma aqui, com seus irmãos, me convoca para lutar. Cabe a ti me conceder permissão para matá-lo, com todos os seus seguidores. Ó touro entre homens, eu não posso tolerar esse desafio. Eu te digo realmente, saiba que esses inimigos já estão mortos em batalha. Yudhishthira disse: tu ouviste, ó filho, em detalhes, o que Drona resolveu realizar. Haja de tal maneira que aquela resolução dele possa se tornar inútil. Drona é dotado de grande poder. Ele é um herói, talentoso em armas, e além de fadiga. Ó o poderoso guerreiro em carro, ele mesmo prometeu minha captura. Arjuna disse: este Satyajit, ó rei, irá hoje se tornar teu protetor em batalha. Enquanto Satyajit viver, o preceptor nunca poderá realizar seu desejo. Se, no entanto, ó Senhor, este tigre entre homens, Satyajit, for morto em batalha, tu não deverás então permanecer no campo mesmo se cercado por todos os nossos guerreiros. Sanjaya continuou: o rei Yudhishthira então deu para Arjuna a permissão que ele buscava. E ele também abraçou Arjuna e olhou afetuosamente. E diversas foram as bênçãos que o rei proferiu sobre ele. Tendo feito este arranjo para a proteção de Yudhishthira, o poderoso Partha partiu contra os Trikartas, como um leão faminto, para aliviar sua fome sobre um bando de veados. Então as tropas de Duryodhana, cheias de alegria por causa da ausência de Arjuna do lado de Yudhishthira, se tornaram furiosas para a captura de Yudhishthira.
Então ambas as hostes, com uma grande impetuosidade, enfrentaram uma a outra, como o Ganga e o Sarayu na estação das chuvas, quando ambas as correntes estão cheias com água. Capítulo 18. Arjuna luta com Trigartas. Mata Sudhanvan. Sanjaya disse: "Ó Sansapitaka, soldados que juraram conquistar ou morrer, então, cheios de alegria, tomaram sua posição em um campo plano, tendo, com seus carros, formado uma ordem de batalha em forma de meia-lua. E aqueles tigres entre homens, vendo-o enfeitado com diadema Arjuna indo em direção a eles, estavam, ó majestade, cheios de alegria e proferiram gritos altos. Aquele barulho encheu o céu e todos os pontos do horizonte, cardeais e secundários. E porque aquela era uma planície aberta coberta somente com homens, ele não produziu ecos. Averiguando que eles estavam muito satisfeitos, Dhananjaya, com um pequeno sorriso, disse essas palavras para Krishna: "Veja, ó tu que tens Devaki como tua mãe, aqueles irmãos Trigarta, que estão prestes a perecer em batalha, estão cheios de alegria em um momento quando eles devem chorar. Essa é, sem dúvida, a hora de alegria para eles, já que eles obterão aquelas regiões excelentes que não são obteníveis por covardes." Tendo dito essas palavras para Rishikesa de braços poderosos, Arjuna se aproximou das tropas organizadas dos Trigartas em batalha. Pegando então sua concha chamada Devadatta decorada com ouro, ele soprou-a com grande força, enchendo todos os pontos da bússola com seu clangor. Apavorada por aquele clangor, aquela hoste de carros dos Sansapitakas permaneceu imóvel em batalha, como se ela estivesse petrificada. E todos os seus animais ficaram com olhos arregalados, ouvidos e pescoços e lábios paralisados, e pernas imóveis. E eles expeliram urina e vomitaram sangue. Recuperando a consciência então, e colocando suas tropas em ordem apropriada, eles de repente dispararam suas flechas no filho de Pandu. Capaz de mostrar sua destreza com grande velocidade, Arjuna, com 15 flechas, cortou aquelas milhares de flechas antes que elas pudessem alcançá-lo. Eles então perfuraram Arjuna, cada um com 10 setas. Partha os perfurou com 3 setas. Então cada um deles, ó rei, perfurou Partha com 5 setas. Dotado de grande destreza, ele perfurou cada um deles em retorno com 2 setas. E, novamente, cheios de cólera, eles rapidamente despejaram sobre Arjuna e queixava inúmeras flechas, como as nuvens despejando sobre um lago suas chuvas incessantes. Então aquelas milhares de flechas caíram sobre Arjuna, como enxames de abelhas sobre um grupo florescente de árvores na floresta. Então o diadema de Arjuna foi profundamente perfurado com 30 flechas, dotadas da força do diamante. Com aquelas flechas providas de asas de ouro fixadas em seu diadema, Arjuna, como se enfeitado com ornamentos de ouro, brilhava como o sol recém-surgido. O filho de Pandu então, naquela batalha, com uma flecha de cabeça larga, cortou a proteção de couro de Suvaú, e cobriu Sudharma e Sudhanvan, e Suvaú perfurou Partha com 10 setas. Partha, tendo o excelente emblema do macaco em seu estandarte, perfurou todos eles em retorno com muitas setas, e também cortou, com algumas flechas de cabeça larga, seus estandartes feitos de ouro. E cortando o arco de Sudhanvan, ele matou com suas setas os corcéis do último. E então ele cortou de seu tronco a cabeça do último enfeitada com turbante. Após a queda daquele herói, seus seguidores ficaram apavorados. E tomados pelo pânico, eles todos fugiram para onde os exércitos de Duryodhana estavam. Então o filho de Vasava, cheio de ira, atingiu aquela hoste imensa com chuvas incessantes de setas, como o sol destruindo a escuridão por meio de seus raios incessantes. Então quando aquela hoste se dividiu e desapareceu em todos os lados, e Arjuna estava cheio com ira, os Trigartas foram tomados pelo medo. Enquanto eram massacrados por Partha com suas flechas retas, eles permaneceram onde eles estavam, privados de sua razão, como um bando de veados apavorados.
Então o rei dos Trigartas, cheio de raiva, dirigiu-se àqueles poderosos guerreiros em carros, dizendo: Não fujam, ó heróis! Não cabe a vocês ficarem assustados. Tendo, diante de todas as tropas, tomado aquelas medidas terríveis, dirigindo-se para lá, o que vocês dirão para os líderes da hoste de Duryodhana? Nós não iremos nos expor ao ridículo no mundo por tal ação covarde em batalha. Portanto, parem vocês todos, e lutem segundo sua força. Assim endereçados, ó rei, aqueles heróis, proferindo gritos altos repetidamente, sopraram suas conchas, alegrando uns aos outros. Então aqueles Sansapitakas mais uma vez voltaram para o campo, com os vaqueiros Narayana, decididos a enfrentar a própria morte. Capítulo 19. Arjuna mata milhares de Narayanas e Sansapitakas. Sanjaya disse: vendo aqueles Sansapitakas retornarem mais uma vez para o campo, Arjuna dirigiu-se a Vasudeva de grande alma, dizendo: incite os corcéis, ó Orishikesa, em direção aos Sansapitakas. Eles não desistirão da batalha vivos. Isso é o que eu penso. Hoje tu testemunharás o poder terrível de minhas armas como também do meu arco. Hoje eu matarei todos esses, como Rudra matando criaturas no fim do Yuga. Ouvindo essas palavras, o invencível Krishna sorriu, e o alegrando com palavras auspiciosas, conduziu Arjuna para aqueles lugares onde o último desejava ir. Enquanto levado em batalha por aqueles corcéis brancos, aquele carro parecia muito resplandecente como um carro celeste levado pelo firmamento. E como o carro de Sakra, ó rei, na batalha entre os deuses e os Asuras nos tempos passados, ele mostrava movimentos circulares, para frente, para trás, e diversos outros tipos de movimentos. Então os Narayanas, excitados com cólera e armados com diversas armas, cercaram Dhananjaya, cobrindo com chuvas de setas. E, ó touro da raça Bharata, eles logo fizeram o filho de Kunti, Dhananjaya, junto com Krishna, totalmente invisível naquela batalha. Então Palguni, cheio de ira, dobrou sua energia, e esfregando rapidamente sua corda, agarrou Gandiva firmemente na batalha. Fazendo rugas se formarem em sua fronte, indicações certas de cólera, o filho de Pandu soprou sua prodigiosa concha, chamada Devadatta, e então ele disparou a arma chamada Tvastra, que é capaz de matar grandes grupos de inimigos juntos. Nisso, milhares de formas separadas surgiram lá do próprio Arjuna e de Vasudeva. Confundidas por aquelas diversas imagens da forma de Arjuna, as tropas começaram a atacar umas às outras, cada uma considerando a outra como a pessoa de Arjuna. Esse é Arjuna. Esse é Govinda. Eles são o filho Pandu e aquele da linhagem de Yadu. Proferido tais exclamações, e privados de seu juízo, eles mataram uns aos outros naquela batalha. Privados de sua razão por aquela arma poderosa, eles mataram uns aos outros. De fato, aqueles guerreiros, enquanto golpeando uns aos outros, pareciam belos como quinsucas florescentes. Consumindo aquelas milhares de flechas disparadas por eles, aquela arma poderosa despachou aqueles heróis para a residência de Yama. Então Vibatsu, rindo, oprimiu com suas flechas os guerreiros Lalitya, os Malava, os Mavelaka, e os Trigartas. Enquanto aqueles Kshatriyas, instigados pelo destino, eram assim massacrados por aquele herói, eles dispararam em parta-chuvas de diversas espécies de setas. Submersos por aquelas chuvas terríveis de setas, nem Arjuna, nem seu carro, nem Keshava, podiam mais ser vistos. Vendo suas flechas atingirem o alvo, eles proferiram gritos alegres. E considerando os dois Krishnas como já mortos, eles alegremente acenaram suas peças de roupa no ar. E aqueles heróis também sopraram suas conchas e bateram suas baterias e pratos aos milhares, e proferiram muitos gritos leoninos: ó majestade! Então Krishna, coberto com suor, e muito enfraquecido, dirigiu-se a Arjuna, dizendo: onde tu estás, ó Partha? Eu não te vejo. Tu estás vivo, ó matador de inimigos.
Ouvindo essas palavras dele, Dhananjaya dissipou com grande velocidade, por meio da arma Vaiavya, aquela torrente de flechas disparada por seus inimigos. Então o ilustre Vayu, a divindade que preside aquela arma poderosa, levou para longe multidões de Sansapitakas com cavalos e elefantes e carros e armas, como se esses fossem folhas secas de árvores. Levados pelo vento, ó rei, eles pareciam muito belos, como bandos de aves, ó monarca, voando de árvores. Então Dhananjaya, tendo afligido eles dessa maneira, com grande velocidade atingiu centenas e milhares deles com flechas afiadas. E ele cortou suas cabeças e também mãos segurando armas, por meio de suas flechas de cabeça larga. E ele derrubou no chão, com suas flechas, suas coxas, parecendo as trombas de elefantes. E alguns foram feridos em suas costas, braços e olhos. E assim Dhananjaya privou seus inimigos de diversos membros, e carros decorados e equipados de acordo com o regulamento, e parecendo com os edifícios de vapor no firmamento, ele cortou em fragmentos, por meio de suas flechas, seus passageiros e cavalos e elefantes. E em muitos lugares multidões de carros, cujos estandartes tinham sido cortados, pareciam com florestas de palmeiras sem cabeça. E elefantes com armas excelentes, pendões, ganchos, e estandartes caíam como montanhas arborizadas, partidas pelo raio de Sakra. Ornados com rabos parecidos com aqueles do iaque, e cobertos com cotas de malha, e com suas entranhas e olhos arrancados, corcéis junto com seus cavaleiros rolavam no chão, mortos por meio das flechas de Partha. Não mais segurando em seus punhos as espadas que tinham servido como suas garras, com suas cotas de malha rasgadas, e as juntas de seus ossos quebradas, soldados da infantaria com seus membros vitais expostos jaziam sem auxílio sobre o campo, mortos por meio das flechas de Arjuna. E o campo de batalha assumiu um aspecto horrível por causa daqueles guerreiros mortos, ou no decurso de serem mortos, caindo e caídos, resistindo ou no decurso de serem atirados. E o ar foi purificado do pó que tinha se erguido, por meio das chuvas de sangue, causadas pelas flechas de Arjuna. E a terra, coberta com centenas de troncos sem cabeça, ficou intransitável. E o carro de Vibatsu naquela batalha brilhava ameaçadoramente como o carro do próprio Rudra, enquanto empenhado no fim do Yuga em destruir todas as criaturas. Enquanto massacrados assim por Partha, aqueles guerreiros, com seus corcéis e carros e elefantes em grande aflição, não paravam de avançar contra ele. No entanto, privados de vida um após outro, eles tiveram que se tornar os convidados de Sakra. Então o campo de batalha, ó o chefe dos Bharatas, coberto com poderosos guerreiros em carros privados de vida, pareceu terrível como os domínios de Yama, abundando com os espíritos das criaturas mortas. Enquanto isso, quando Arjuna estava furiosamente envolvido em combate com os Sansapitakas, Drona, na chefia de suas tropas em formação para a batalha, avançou contra Yudhishthira, e muitos guerreiros, talentosos em atacar e devidamente organizados, o seguiram, influenciados pelo desejo de capturar Yudhishthira. A batalha que então se seguiu tornou-se muito violenta. Capítulo 20. Drona ataca Yudhishthira. Drishtadyumna protegendo o rei. Sanjaya disse: tendo passado a noite, aquele guerreiro em carro poderoso, o filho de Bharadvaja, dirigiu-se a Suyoddhana, ó monarca, dizendo: eu sou teu. Eu fiz arranjos para o combate de Partha com os Sansapitakas. Depois que Partha partiu para matar os Sansapitakas, Drona então, na chefia de suas tropas organizadas para a batalha, procedeu, ó chefe dos Bharatas, para capturar o rei Yudhishthira o justo. Vendo que Drona tinha organizado suas tropas na forma de um Garuda, Yudhishthira dispôs suas tropas em ordem de batalha contrária na forma de um semicírculo. Na boca daquele Garuda estava o próprio poderoso guerreiro em carro Drona. E sua cabeça era formada pelo rei Duryodhana, circundado por seus irmãos. E Kritavarma e o ilustre Kripa formaram os dois olhos daquele Garuda.
e Bhutasarma, e Kshemasarma, e o bravo Karakaksha, e os Kalingas, os Singalas, os habitantes do leste, os Sudras, os Abhiras, os Daserakas, os Sakas, os Yavanas, os Kamvojas, os Angsapadas, os Surasenas, os Daradas, os Madras, e os Kalikeyas, com centenas e milhares de elefantes, corcéis, carros, e soldados de infantaria estavam posicionados em seu pescoço. E Burisrava, e Salya, e Somadatta, e Valika, esses heróis, cercados por um Akshauhini completo, tomaram sua posição na asa direita. E vinda e Anuvinda de Avante, e Sudakshina, o soberano dos Kamvojas, se colocaram na asa esquerda na dianteira, no entanto, do filho de Dronasvataman. Nas costas daquele Garuda estavam os Kalingas, os Amvastas, os Magadas, os Paundras, os Madrakas, os Gandharas, os Sakunas, os habitantes do leste, os montanheses, e os Vasatis. No rabo permaneceu o filho de Vikartana, Karna, com seus filhos, parentes e amigos, e cercados por um grande exército recrutado de diversos reinos, Jayadratha, e Bhimarata, e Sampati, e os Jais, e os Bojas, e Bhumijaya, e Vrisha, e Krata, e o soberano poderoso dos Nishadas, todos habilidosos em batalha, cercados por uma hoste grande e mantendo a região de Brahma diante de seus olhos, permaneceram, ó rei, no centro daquela formação de combate. Aquela formação de combate, formada por Drona, por causa de seus soldados de infantaria, corcéis, carros e elefantes, parecia se mover como o oceano agitado pela tempestade quanto ela avançou para a batalha. Guerreiros, desejosos de lutar, começaram a se pôr em marcha das asas e lados daquela formação de combate, como nuvens ribombantes carregadas com relâmpago avançando de todos os lados no céu no verão. E no meio daquele exército, o soberano dos Pragjotishas, montado em seu elefante devidamente equipado, parecia resplandecente, ó rei, como o sol nascente. Enfeitado, ó monarca, com guirlandas de flores, e com um guarda-sol mantido sobre sua cabeça, ele parecia com a lua cheia quando em conjunção com a constelação Kritika. E cegado pela exudação semelhante a vinho, o elefante, parecendo com uma massa de antimônio preto, brilhava como uma montanha enorme lavada por nuvens poderosas com suas chuvas. E o soberano dos Pragjotishas estava cercado por muitos reis heróicos dos países montanhosos, armados com diversas armas, como o próprio Sakra cercado pelos celestiais. Então Yudhishthira, contemplando aquela ordem de batalha sobre-humana incapaz de ser vencida por inimigos em batalha, dirigiu-se ao filho de Prishata, dizendo: ó Senhor, ó tu que possuis corcéis brancos como pombos, que sejam adotadas medidas para que eu não seja feito prisioneiro pelo Brahmana. Drishtadyumna disse: ó tu de votos excelentes, tu nunca serás colocado sob o poder de Drona, por mais que ele possa se esforçar. Eu mesmo deterei Drona hoje com todos os seus seguidores. Enquanto eu estiver vivo, ó tu da linhagem de Kuru, cabe a ti não sentir qualquer ansiedade. De modo algum Drona será capaz de me subjugar em batalha. Sanjaya continuou, tendo dito essas palavras, o filho poderoso de Drupada, possuindo corcéis da cor de pombos, espalhando suas flechas, avançou ele mesmo em Drona. Vendo aquele mau presságio para ele na forma de Drishtadyumna posicionado diante dele, Drona logo ficou muito desanimado. Vendo isso, aquele opressor de inimigos, isto é, teu filho Durmuka, desejoso de fazer o que era agradável para Drona, começou a resistir a Drishtadyumna. Então uma batalha terrível e violenta ocorreu, ó Bharata, entre o bravo filho de Prishata e teu filho Durmuka. Então o filho de Prishata, rapidamente cobrindo Durmuka com uma chuva de flechas, deteve o filho de Bharadvaja também com uma torrente grossa de flechas. Vendo Drona reprimido, teu filho Durmuka avançou rapidamente no filho de Prishata e confundiu-o com nuvens de setas de diversos tipos. E enquanto o príncipe dos Panchalas e aquele principal da linhagem de Kuru estavam assim engajados na batalha, Drona destruía muitas seções da hoste de Yudhishthira.
Como uma massa de nuvens é dispersa em diferentes direções pelo vento, assim mesmo foi a hoste de Yudhishthira, em muitas partes do campo, espalhada por Drona. Por somente um tempo curto aquela batalha pareceu com um combate comum. E então, ó rei, ela se tornou um combate de pessoas enfurecidas no qual nenhuma consideração era mostrada por alguém. E os combatentes não podiam mais distinguir seus próprios homens do inimigo. E a batalha continuou devastadora, os guerreiros sendo guiados por inferências e senhas. Sobre as pedras preciosas em suas proteções para a cabeça, sobre seus colares e outros ornamentos, e sobre cotas de malha, raios de luz como aqueles do sol pareciam cair e tremular. E carros e elefantes e corcéis, enfeitados com pendões ondulantes, pareciam naquela batalha se assemelhar a massas de nuvens com bandos de garças sob eles. E homens matavam homens, e corcéis de vigor impetuoso matavam corcéis, e guerreiros em carros matavam guerreiros em carros, e elefantes matavam elefantes. E logo um combate violento e terrível ocorreu entre elefantes com estandartes altos em suas costas iguais e poderosos, avançando contra eles. Por causa daquelas criaturas enormes friccionando seus corpos contra aqueles de iguais hostis e rasgando uns aos outros com suas presas, fogos misturados com fumaça foram gerados lá, por tal fricção de inúmeras presas com presas. Desprovidos dos estandartes em suas costas, aqueles elefantes, por causa dos fogos causados por suas presas, pareciam com massas de nuvens no céu carregadas com relâmpago. E a terra, coberta com elefantes arrastando iguais hostes e rugindo e caindo, parecia bela como o céu outonal coberto com nuvens. E os rugidos daqueles elefantes, enquanto eles estavam sendo massacrados por chuvas de flechas e lanças, soava como ribombar de nuvens na estação chuvosa. E alguns elefantes enormes, feridos com lanças e flechas, ficaram tomados de pânico. E outras entre aquelas criaturas deixaram o campo com gritos altos. E alguns elefantes lá, atingidos por outros com suas presas, proferiam gritos ferozes de angústia que ressoavam como o ribombo das nuvens toda destrutivas no fim do Yurga. E alguns, retrocedendo por causa de adversários enormes, voltavam ao ataque, incitados por ganchos afiados. E esmagando tropas hostis, eles começaram a matar todos os que ficavam em seu caminho. E condutores de elefantes, atacados por condutores de elefantes com setas e lanças, caíam das costas de seus animais, suas armas e ganchos soltos de suas mãos. E muitos elefantes, sem condutores em suas costas, vagavam para lá e para cá como nuvens removidas de massas maiores, e então caíam, combatendo uns aos outros. E alguns elefantes enormes, levando em suas costas guerreiros mortos e caídos, ou aqueles cujas armas tinham caído, vagavam sozinhos em todas as direções. E no meio daquela carnificina, alguns elefantes atacados, ou no decurso de serem atacados com lanças, espadas e machados de batalha, caíam no decorrer daquela carnificina horrível, proferindo sons de angústia. E a terra, atingida de repente com os corpos caindo, enormes como colinas, daquelas criaturas por toda parte tremia e emitia sons. E com aqueles elefantes mortos, junto com seus condutores e jazendo por todos os lados com os estandartes em suas costas, a terra parecia bela como se coberta com colinas. E os condutores nas costas de muitos elefantes, com seus peitos perfurados por guerreiros em carros com flechas de cabeça larga naquela batalha, caíam, suas lanças e ganchos soltos de suas mãos. E alguns elefantes, atingidos por flechas longas, proferiam gritos como grous e corriam em todas as direções, esmagando amigos e inimigos por pisoteá-los. E coberta com incontáveis corpos de elefantes e corcéis e guerreiros em carros, a terra, ó rei, ficou lamacenta com carne e sangue. E carros grandes com rodas e muitos sem rodas, esmagados pelas pontas de suas presas, eram jogados para cima por elefantes, com os guerreiros sobre eles. Carros eram vistos privados de guerreiros.
e corcéis sem cavaleiros e elefantes corriam em todas as direções, atormentados por ferimentos. E lá pai matou seu filho, e filho matou seu pai, pois a batalha que ocorreu foi extremamente violenta e nada podia ser distinguido. Homens afundavam até o tornozelo na lama sangrenta e pareciam com árvores altas cujas partes inferiores eram consumidas em uma ardente conflagração florestal. E mantos e cotas de malha e guarda-sóis e estandartes tendo sido tingidos com sangue, todos pareciam ser sangrentos sobre o campo. Grandes grupos de cavalos mortos, de carros, e de homens, eram além disso cortados em fragmentos pela rotação de rodas de carros. E aquele mar de tropas tendo elefantes como sua corrente, e homens mortos como seu musgo flutuante e ervas daninhas, e carros como seus redemoinhos violentos, parecia terrivelmente repugnante. Guerreiros, tendo corcéis e elefantes como seus grandes barcos, e desejosos de vitória como sua riqueza, mergulhavam naquele mar, e em vez de afundar nele se esforçavam para privar seus inimigos de seus sentidos. Quando todos os guerreiros, cada um portando sinais específicos, eram cobertos com chuvas de flechas, não havia nenhum entre eles que perdia o ânimo, embora todos fossem privados de seus sinais. Naquela batalha violenta e horrível, Drona, confundindo os sentidos de seus inimigos, finalmente avançou em Yudhishthira. Capítulo 21. Drona provoca devastação. Mata Satyajit e Vrika. Yudhishthira foge. Drona mata Satânica, de Matsya, Shedis, Karushas, Kaikeyas, Panchalas, Sinjaias, Dridasena, Kshema, Vasudeva, Kshatradeva. Sanjaya continuou. Então Drona, vendo Yudhishthira perto dele, recebeu destemidamente com uma chuva grossa de setas. E elevou-se lá um barulho alto entre as tropas do exército de Yudhishthira, semelhante ao que é feito pelos elefantes pertencentes a uma manada quando seu líder é atacado por um leão poderoso. Contemplando Drona, o bravo Satyajit, de destreza incapaz de ser frustrada, avançou no preceptor, que estava desejoso de capturar Yudhishthira. O preceptor e o príncipe Panchala, ambos dotados de grande poder, lutaram um com o outro, agitando as tropas um do outro, como Indra e Vali. Então o Satyajit, de destreza incapaz de ser desviada, invocando uma arma poderosa, perfurou Drona com flechas de pontas afiadas. E Satyajit disparou no quadrigário de Drona 5 flechas, fatais como veneno de cobra, e cada uma parecendo com a própria morte. O quadrigário, assim atingido, ficou privado de seus sentidos. Então o Satyajit rapidamente perfurou os cavalos de Drona com 10 setas. E cheio de ira, ele em seguida perfurou cada um de seus condutores Parshini com 10 setas. E então ele rumou na dianteira de suas tropas sobre seu carro em um movimento circular. Excitado com cólera, ele cortou o estandarte de Drona, aquele opressor de inimigos. Drona então, aquele castigador de inimigos, vendo esses feitos de seu inimigo em batalha, resolveu mentalmente despachá-lo para o outro mundo. O preceptor, cortando o arco de Satyajit com seta fixada nele, rapidamente o perfurou com 10 flechas capazes de penetrar nos próprios órgãos vitais. Nisso, o bravo Satyajit, rapidamente pegando outro arco, atingiu Drona, ó rei, com 30 flechas aladas com as penas da ave canca. Vendo Drona assim enfrentado em batalha por Satyajit, os Pandavas, ó rei, gritaram em alegria e acenaram suas peças de roupa. Então o poderoso Vrika, ó rei, excitado com grande ira, perfurou Drona no centro do peito com 60 setas. Aquela façanha pareceu muito extraordinária. Então aquele poderoso guerreiro em carro, Drona, de grande impetuosidade, coberto pelas chuvas de flechas de seus inimigos, arregalou seus olhos e reuniu toda a sua energia. Então, cortando os arcos de Satyajit e Vrika, Drona com 6 flechas matou Vrika com seu quadrigário e corcéis. Então o Satyajit, pegando outro arco que era mais resistente, perfurou Drona com seus corcéis, seu quadrigário e seu estandarte.
Assim afligido em batalha pelo príncipe dos Panchalas, Drona não pôde tolerar aquele ato. Para a destruição então de seu inimigo, ele rapidamente disparou suas setas nele. Drona então cobriu com chuvas incessantes de setas os corcéis de seu adversário e estandartes, como também o cabo de seu arco, e ambos os seus condutores Pachni. Mas embora seus arcos fossem assim repetidamente cortados, o príncipe dos Panchalas, conhecedor das armas mais elevadas, continuou a lutar com ele de cavalos vermelhos. Vendo Satyajit se encher de energia naquele combate terrível, Drona cortou a cabeça daquele guerreiro ilustre com uma flecha em forma de meia-lua. Após a morte daquele principal dos combatentes, aquele poderoso guerreiro em carro entre os Panchalas, Yudhishthira, por medo de Drona, fugiu, levado por corcéis velozes. Então os Panchalas, os Kekaias, os Matsyas, os Shedis, os Karushas e os Kosalas, vendo Drona, avançaram nele, desejosos de resgatar Yudhishthira. O preceptor, no entanto, aquele matador de grandes números de inimigos, desejoso de apanhar Yudhishthira, começou a consumir aquelas divisões, como fogo consumindo pilhas de algodão. Então o Satânica, o irmão mais novo do soberano dos Matsyas, avançou em Drona, que estava assim empenhado em destruir incessantemente aquelas divisões da hoste Pandava. E Satânica, perfurando Drona junto com seu motorista e corcéis com 6 flechas, brilhantes como os raios do sol e polidas pelas mãos de seu forjador, proferiu gritos altos. E engajado em uma ação cruel, porque ele estava lutando com um Brahmana, e se esforçando para realizar o que era de realização difícil, ele cobriu o filho de Bharadvaja, aquele poderoso guerreiro em carro com chuvas de flechas. Então Drona, com uma flecha afiada como navalha, rapidamente cortou de seu tronco a cabeça enfeitada com brincos de Satânica, gritando para ele. Nisso, os guerreiros Matsya fugiram todos. Tendo vencido os Matsyas, o filho de Bharadvaja então derrotou os Shedis, os Karushas, os Kaikeyas, os Panchalas, os Srinjayas, e os Pandus repetidamente. Observando aquele herói de carro dourado, excitado com raiva e consumindo suas divisões como um fogo consumindo uma floresta, os Srinjayas tremeram com medo. Dotado de grande energia e massacrando o inimigo sem parar, a vibração da corda do arco, conforme ele esticava seu arco, era ouvida em todas as direções. Setas ardentes disparadas por aquele guerreiro dotado de grande agilidade de mão, oprimiam elefantes e corcéis, soldados da infantaria e guerreiros em carros e condutores de elefantes. Como uma massa poderosa de nuvens ribombantes no verão com ventos violentos soprando, derrama uma chuva de granizo, assim Drona despejou suas chuvas de flechas e inspirou temor nos corações de seus inimigos. Aquele herói poderoso, aquele grande arqueiro, aquele dissipador dos medos de seus amigos, se movimentava rapidamente em todas as direções do campo, agitando a hoste hostil. O arco, enfeitado com ouro, de Drona de energia incomensurável, era visto em todas as direções como os lampejos de relâmpago nas nuvens. O altar belo em seu estandarte, conforme ele se movimentava a toda velocidade em batalha, ó Bharata, era visto parecer com um topo de Himavat. O massacre que Drona causou entre as tropas Pandava foi muito grande, parecendo aquele causado pelo próprio Vishnu, o adorado dos deuses e asuras, entre a hoste da Daityema. Heróico, de fala verdadeira, dotado de grande sabedoria e poder, e possuidor de bravura incapaz de ser frustrada, o ilustre Drona fez fluir lá um rio que era terrível e capaz de infligir pavor nos medrosos. Cotas de malha formavam suas ondas, e estandartes seus redemoinhos. E ele levava embora conforme corria grandes números de criaturas mortais. E elefantes e corcéis constituíam seus jacarés grandes, e espadas formaram seus peixes. E ele era incapaz de ser facilmente atravessado. Os ossos de bravos guerreiros formaram seus seixos, e baterias e pratos suas tartarugas. E escudos e armaduras formavam seus barcos, e o cabelo de guerreiros seu musgo flutuante e ervas.
e setas constituíam suas ondas pequenas e arcos sua corrente. E os braços dos combatentes formavam suas cobras. E aquele rio de correnteza violenta, correndo sobre o campo de batalha, levava embora os curos e os rinjaias. E as cabeças de seres humanos constituíam suas pedras, e suas coxas seus peixes. E massas constituíram as balsas pelas quais muitos procuravam cruzá-lo. E proteções para a cabeça formavam a espuma que cobria sua superfície, e as entranhas de animais seus répteis. Horrível em aparência, ele levava heróis para o outro mundo. E sangue e carne constituíam seu lodo. E elefantes formavam seus crocodilos, e estandartes, as árvores em suas margens. Milhares de kshatriyas afundavam nele. Aterrador, cheio de corpos mortos, e tendo soldados a cavalo e guerreiros em elefantes como seus tubarões, era extremamente difícil atravessá-lo. E aquele rio corria para a residência de Yama. E ele abundava com rakshasas e cães e chacais. E ele era frequentado por canibais ferozes por toda parte. Então muitos guerreiros Pandava, encabeçados pelo filho de Kunti, avançando em Drona, aquele poderoso guerreiro em carro, destruindo suas divisões como a própria morte, o cercaram por todos os lados. De fato, aqueles bravos guerreiros cercaram completamente Drona, que estava chamuscando tudo em volta dele como o próprio sol chamuscando o mundo com seus raios. Então os reis e os príncipes do teu exército, com armas erguidas, todos avançaram para proteger aquele herói grande arqueiro. Então o Sikandin perfurou Drona com 5 setas retas. E Kshatradharma o perfurou com 20 setas, e Vasudeva com 5. E o Tamaujas o perfurou com 3 setas, e Kshatradeva com 5. E Satyaki o perfurou naquela batalha com 100 setas, e Udamanyu com 8. E Yudhishthira perfurou Drona com 1 dúzia de flechas, e Drishtadyumna perfurou com 10, e Shekitana com 3. Então Drona, de pontaria infalível e parecendo um elefante com têmporas fendidas, se aproximando da divisão de carros dos Pandavas, derrubou Dridasena. Aproximando-se então do rei Kshema, que estava lutando destemidamente, ele o atingiu com 9 setas. Nisso, Kshema, privado de vida, caiu de seu carro. Chegando então no meio das tropas hostis, ele se movimentou rapidamente em todas as direções, protegendo outros, mas ele mesmo não tendo necessidade de proteção. Ele então perfurou Sikandin com 12 setas, e o Tamaujas com 20. E ele despachou Vasudeva com uma flecha de cabeça larga para a residência de Yama. E ele perfurou Ksemavarman com 80 setas, e Surekshina com 26. E ele derrubou Kshatradeva com uma seta de cabeça larga de seu nicho no carro. E tendo perfurado Udamanyu com 64 flechas e Satyaki com 30, Drona, de carro dourado, se aproximou rapidamente de Yudhishthira. Então Yudhishthira, aquele melhor dos reis, fugiu rápido do preceptor, levado por seus corcéis velozes. Então Panchala avançou em Drona. Drona matou o príncipe, cortou seu arco, e derrubou seus corcéis e quadrigário junto com ele. Privado de vida, o príncipe caiu de seu carro sobre a terra, como um corpo luminoso solto do firmamento. Após a queda daquele príncipe ilustre dos Panchalas, gritos altos foram ouvidos deles: matem Drona! Matem Drona! O poderoso Drona então começou a oprimir e mutilar os Panchalas, os Matsyas, os Kaikeyas, os Rinjayas, e os Pandavas, todos excitados com raiva. E apoiado pelos Kurus, Drona então derrotou Satyaki e o filho de Shekitana, e Senavidu, e Suvarchas, todos esses numerosos outros reis. Teus guerreiros, ó rei, tendo obtido a vitória naquela grande batalha, mataram os Pandavas enquanto eles fugiam em todas as direções. E os Panchalas, os Kaikeyas e os Matsyas, assim massacrados por todos os lados como os Danavas por Indra, começaram a tremer de medo. Reverenciado Narayana, e aquele mais sublime dos seres masculinos, Nara, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida.